Olá, boa tarde. Estamos no nosso 37º dia do nosso devocional diário Uma Vida com Propósitos para Aqui Estou na Terra, do Rick Allen. E hoje a mensagem é partilhando a sua mensagem de vida. Mas antes da gente iniciar o nosso tema, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todas as mensagens que têm sido incríveis. E vamos iniciar com 1 João 5,10, que vai dizer: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. Em 1 Tessalonicenses 1,8 vai dizer: sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação, né? Deus deu uma mensagem de vida para que a gente possa compartilhar. E quando a gente se torna cristão, a gente se torna mensageiro de Deus, né? E a gente possui um tesouro, que são experiências de vida, são coisas que vivemos, que passamos, são tentações que enfrentamos, que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a nossa família de fé. E essa mensagem, né, de vida está dividida em 4 partes. E a primeira dela é o nosso testemunho de vida, né? O nosso testemunho. O testemunho é a história de como Deus transformou a nossa vida, né? Em 1 Pedro 2,9 vai dizer: fazer a sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês, né? Essa é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar as experiências pessoais que diz respeito ao Senhor. E quando a gente pensa, né, num caso de um tribunal, a testemunha ela não vai defender ou debater ou comprovar uma verdade ou determinar um veredito. Ela apenas vai testemunhar, contar o que aconteceu ou o que viu. Então ela vem simplesmente para contar essas histórias. E essa questão do dar o testemunho é uma das principais tarefas na nossa missão neste mundo, porque ela é algo único. Somente nós vamos ter o nosso testemunho da nossa história, porque cada pessoa vive de forma diferente, passa por experiências diferentes. A gente pode sim, né, conhecer pessoas que às vezes passaram por situações parecidas com a nossa, mas o que você tirou disso, o que você aprendeu disso, como Deus agiu na sua vida é único, né? E você não pode até não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata da sua própria vida. E até porque é difícil argumentar contra uma experiência pessoal, desculpa. Mas e esse é um ponto que a gente deve usar bastante, principalmente quando a gente vai espalhar a mensagem de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas vão ter um receio contra... são céticos em relação à autoridade mesmo da Bíblia, né? Mas elas vão escutar sem resistência em uma história pessoal sua, e qual você vai compartilhar a transformação que Deus fez na sua vida, né? E os não cristãos provavelmente perderiam interesse se você começasse a citar teólogos, passagens, livros da Bíblia, mas eles têm curiosidade natural sobre experiências que eles nunca tiveram. E aqui ele fala, né, sobre a gente anotar todas essas experiências que passamos, todos esses testemunhos que temos passado, como Deus transformou a nossa vida, para que a gente possa não vir a esquecer disso e cada vez mais e mais se atentar a detalhes, para que a gente possa compartilhar esse testemunho com outras pessoas, que isso com certeza vai alcançar novas vidas, e através talvez do seu testemunho vidas serão alcançadas, né? Pessoas vão ser tocadas para vir para Cristo. E aqui ele fala pra gente detalhar, né, e dividir em 4 partes: como era a minha vida antes de conhecer Jesus, como eu percebi que precisava de Jesus, como comprometi minha vida com Jesus e a diferença que Jesus fez na minha vida. Esse é o primeiro exercício de casa que vai ficar nesse vídeo de hoje, tá? Esse capítulo ele é muito prático pra gente colocar realmente as coisas em práticas. Então o primeiro ponto é: anote o seu testemunho, lembre-se de detalhes, reviva isso, todo esse processo, que eu tenho certeza que isso vai ativar ainda mais a sua fé, né? E aqui ele fala que esse relato que ele fez, essas perguntas, né, é o relato da nossa salvação, como Deus nos alcançou.
Mas existem muitas outras histórias que são testemunhos seus de vida, né, de transformação que Deus fez na sua vida em circunstâncias de crise, em que Deus veio ao seu favor, né? Enfim, são várias possibilidades, né, que é aí que a gente pode estar anotando para não se esquecer. E o segundo ponto aqui, né, que a nossa mensagem de vida também inclui as nossas lições de vida, o que a gente aprendeu, né? E as verdades que Deus lhe ensina a partir de experiências com Ele. Então, trata-se de lições e discernimentos que a gente continuamente vem aprendendo sobre Deus quando a gente se envolve, né, em situações envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida que a gente traz uma aprendizagem. E em Salmos 119, 33 vai dizer: Ó Eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Ou seja, Davi está pedindo, né, para Deus ensinar lições a ele, para que ele possa permanecer de fato seguindo o que Deus quer para a vida dele, aprendendo com todas essas experiências, com todas essas situações e voltando para o caminho certo, né? E em Salmo 106, 43 vai dizer: Em várias ocasiões Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Infelizmente, vão ter pessoas que vão passar por várias experiências em que Deus quer ensinar algo a ela, mas ela não vai aprender nada, que foi o que aconteceu com o povo lá de Israel, né? Que por várias e várias situações Deus estava ali intervindo, né? Ajudando, auxiliando eles, e eles não aprenderam nada. E eles realmente foram destruídos por seus pecados, porque eles não estavam aprendendo nada com todas as oportunidades que Deus estava dando a eles. E a gente sabe que é muito sábio a gente aprender com as lições, né, de vida que Deus tem colocado no nosso caminho, mas é muito mais sábio quando a gente aprende com as lições de outras pessoas, porque isso nos poupa tempo, né? A gente não precisa errar para depois acertar, a gente já aprende com os erros dos outros. Por isso é muito importante a gente estar compartilhando essas lições de vida também, porque às vezes a lição de vida que você compartilhar com aquela pessoa vai poupar ela de estar errando, cometendo o mesmo erro que você, e já partir para o ponto certo do acerto, de fazer a coisa correta, sem precisar passar por essa lição. E Provérbio 25, 12 vai dizer exatamente isso. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro e joias de ouro puro. Ou seja, você pegar conselhos com pessoas que já passaram por aquilo que você está enfrentando agora vai te poupar tempo, vai te poupar atrasos, vai te poupar decepções, porque ela já passou por aquilo e ela tem uma lição de experiência para ensinar o caminho certo. E devemos ser gratos, né, por Salomão ter feito isso, ter escrito todas essas lições de vida dele em Provérbios e Eclesiastes, para que a gente possa aprender com os erros e com a vida dele. E da mesma forma, ele nos convida também a estar anotando essas lições de vida. E aqui ele dá alguns exemplos, né? O que Deus me ensinou com o fracasso, com a falta de dinheiro, com a dor, a tristeza ou a depressão. O que Deus me ensinou durante a expectativa, com uma doença, com uma decepção, com minha família, com minha igreja, meus relacionamentos, com o grupo ao qual pertenço, com as pessoas que me criticam, que a gente possa refletir também sobre isso, né, sobre todas essas lições que a gente tem aprendido, para que a gente possa também estar compartilhando essa mensagem de vida para ajudar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro que a gente, ou que elas possam encurtar esse período, né, de provação ou de tentação, ou que sua fé ainda seja aumentada, crendo que se você passou por isso e você conseguiu superar, ela também pode. Então são lições muito valiosas e muito importantes que a gente precisa compartilhar. E a terceira mensagem aqui é que a nossa mensagem de vida inclui compartilhar suas paixões pelas coisas de Deus. À medida que a gente se torna íntimo do Senhor, ele faz com que a gente sinta uma paixão por algo que realmente importa para ele, né? De modo que possa ser seu porta-voz do mundo. Deus
age de várias formas, né, no mundo para conquistá-lo, para poder atrair as pessoas que estão lá para a salvação. E ele vai dar paixões para a gente, para que a gente queime com tanta vontade nisso, que a gente possa falar sobre isso também e alcançar essas pessoas, né? Em Mateus 12:34 fala: pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente não consegue deixar de falar a respeito das coisas que nos despertam interesse, que queimam no nosso coração. Em Jeremias 29 vai dizer exatamente isso. A tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Ou seja, Deus concede a algumas pessoas o ardor por defender uma causa. E quase sempre é um problema que a gente já passou, seja por uma violência, um vício, uma esterilidade, uma depressão, uma doença e outra dificuldade. Deus, por muitas das vezes, vai levantar essas pessoas com ardor de falar sobre isso, por comunicar essa mensagem, né? Porque elas às vezes vão ensinar lições para as pessoas com experiências realmente que elas já viveram, e também elas vão falar por outras pessoas, né? Exemplo de pessoas que falam, defende, né, a questão, defende não, falam a respeito da não aceitação do aborto, enfim. Elas vão defender pessoas que não podem falar sobre isso, que são as crianças que ainda ali não nasceram, né? Então Deus coloca essa paixão no coração dela para ela falar sobre esse tema, entender, estudar sobre esse tema e debater e defender este tema, defender esse grupo de pessoas que não podem falar. Trouxe esse exemplo aqui, mas tem vários outros exemplos, como às vezes os encarcerados, as pessoas maltratadas, desfavorecidas, que não tiveram direito à justiça, enfim. São vários grupos que Deus também usa pessoas para defendê-los e também usa pessoas para falar sobre assuntos que elas viveram e dessa forma alcançar outras pessoas. E Deus nos concede diferentes paixões a fim de que se concretize tudo que Ele quer que seja feito neste mundo, né? Existem diferentes pessoas com diferentes paixões para que diferentes pessoas também sejam alcançadas. E devemos ouvir e valorizar a mensagem de vida um dos outros, porque ninguém tem tudo a dizer. E eu posso aprender com você uma coisa diferente, você pode aprender comigo também. E o último ponto é que a sua mensagem de vida inclui as boas novas, né? Em 2 Coríntios 5,19 vai dizer: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra ele. Essa é a maravilhosa mensagem que ele nos deu para anunciar aos outros, né? E a boa nova consiste nisso, na gente quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus na cruz por nós, que nossos pecados foram perdoados, passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um lar no céu. Então toda essa questão da crucificação, né, de sermos perdoados, de sermos limpos, de termos direito à vida eterna, de Deus estar, né, nos aceitando como filhos, né? Então tudo isso faz parte das boas novas e isso também é uma mensagem de vida que devemos estar sempre compartilhando. E Deus nunca criou uma pessoa porque não sentisse amor. Todas as pessoas são importantes para Ele. Por isso é importante da gente cada vez mais e mais compartilhar a nossa mensagem de vida para alcançar outras pessoas, porque Deus se importa com cada uma delas. E nós devemos se importar também, visto que, como a gente falou anteriormente, nós queremos e desejamos ser a imagem e semelhança de Cristo, então agir e pensar como Ele fazia. E dessa forma a gente tem que amar os outros e ter essa vontade de que outras vidas sejam salvas, assim como nós estamos conquistando a nossa salvação. E em 2 Coríntios 5,14 vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, né? Sempre que a gente se sentir apático, se sentir desanimado a respeito sobre a nossa missão no mundo, a gente tem que se lembrar do sacrifício de Jesus por nós, né? De tudo que Ele fez por nós, de tudo que Ele passou por nós, pra gente lembrar deste amor
que ele teve por nós, né, de tudo que ele sofreu, e para a gente possa também resgatar esse amor para amar outras pessoas e espalhar a sua mensagem. E sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por essa pessoa e servindo-lhe em amor e compartilhando as boas novas, né? E nosso campo missionário está ao nosso redor. Às vezes, muitas das vezes, no nosso serviço, na faculdade, no trabalho, na nossa própria família, possam existir pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus, que não conhecem ainda o sacrifício de Jesus por nós, e nós temos como missão falar sobre isso para elas, né? Contar as boas novas. E em Colossenses 4:5 vai dizer: aproveite o máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que a gente tiver para falar sobre o amor de Deus e amar essas pessoas também. E a salvação eterna de uma única alma é mais importante do que tudo que você possa conseguir na sua vida. Tudo que você possa conquistar nessa terra de nada vale, nada chega perto ao valor de você poder ter a certeza de que conquistou uma alma para Cristo, que você ajudou ela a se salvar, que quando chegarmos lá na eternidade você vai ver aquela pessoa e ela poderá falar: eu estou aqui por causa do que você falou para mim, do que você pregou, do que você contou, do que você testemunhou. Nada mais vale do que isso. E aprendemos, né, nesse livro até aqui os 5 propósitos que a gente tem na nossa vida, que ele nos fez para que fôssemos membros da sua família, somos membros da família de Cristo. Ele nos deu, né, o exemplo do seu caráter. Nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo. Somos exaltadores da sua glória. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Somos ministros da sua graça, né, que é a relação ao servir, e somos mensageiros do seu evangelho. Nós devemos falar, contar, testemunhar para outras pessoas serem alcançadas. E dessas 5 missões, a única que nós só poderemos fazer aqui nesta terra é sermos mensageiros do seu evangelho, porque quando chegarmos na eternidade, todos já saberão quem é Cristo Jesus. E então a gente tem que aproveitar realmente todas essas oportunidades para estarmos testemunhando, contando, falando e trazendo as boas novas, porque a gente tem um tempo curto para fazer isso. Uma vida é nada comparada à eternidade, e a gente pode, através da nossa vida, fazer com que outras pessoas vivam também a eternidade. E o tema para a gente refletir nesse dia é: Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio, através de mim, através da minha vida, do meu testemunho. Ele quer passar uma mensagem através da sua vida. E versículo para a gente memorizar é 1 Pedro 3:15 e 16. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. E pergunta pra gente meditar: olhando pra minha história pessoal, com que Deus gostaria que eu compartilhasse? Quem você acha que você edificaria a vida dessa pessoa se você estivesse compartilhando essa mensagem? Às vezes uma pessoa que está passando por alguma coisa que você já passou, às vezes uma pessoa que ainda não conhece a palavra, que você poderia estar ali falando com ela, trazendo as boas novas. Traga à sua mente pessoas que você poderia estar compartilhando da sua mensagem de vida para edificar a vida dela. E não deixem de fazer esses 2 exercícios, sobre anotar as lições de vida que você já aprendeu e também anotar sobre o seu testemunho, né? Qualquer coisa você volta o vídeo aí, pausa, faz tudo com calma, cada pergunta ali, que eu tenho certeza que vai aumentar a sua fé grandemente, trazer à tona ela mais fortemente, porque você vai estar revivendo tudo aquilo que você já aprendeu com Cristo Jesus. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você nesse dia, e eu te espero aqui amanhã para nossa próxima mensagem.